Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou falar sobre os 7 passos, né? As 7 coisas que você tem que fazer para você conseguir tirar 10 na sua próxima prova, para você conseguir fechar o Enem, para você conseguir tirar o máximo que você conseguir na próxima prova, no próximo teste que você tiver, no próximo simulado, que seja. É muito interessante, né, que cada um desses passos eles podem servir para todo mundo, ou pode um passo servir para você, ou o segundo ou terceiro. Eu recomendo até que você não faça eles todos juntos, para você perceber o que dá mais resultado para você realmente fazer um teste, né, você ir testando quais que são mais eficientes, né, para você. Isso eu acho muito interessante, porque às vezes o passo 1 vai servir para você, mas o passo 3 não vai. Eu tentei pegar coisas bem específicas e que ao mesmo tempo vão fazer uma grande diferença, né, nos resultados. O primeiro passo que eu recomendo é você ter um ritual para você fazer a prova. Aí você me pergunta, né, como assim ter um ritual para fazer a prova? O seu cérebro, né, quando você cria um hábito ao redor dele, o hábito ele basicamente ele é constituído, né, ele tem um gatilho que é alguma coisa que faz com que o hábito dispare, entre aspas, né, dentro do seu cérebro. Ele tem que é o gatilho, né, chamado de deixa também, como você bem preferir. Aí tem o hábito em si, geralmente tem a recompensa. Não vem ao caso, mas quando você criar esse hábito, se você criar esse ritual antes da prova, principalmente, o seu cérebro vai entender que ele vai passar por um processo, ele vai saber das coisas que ele vai precisar lembrar, da forma que ele tem que agir dentro da prova, né? Quando você está fazendo a prova, seu cérebro ele age de uma maneira mais focada, de uma maneira diferente do que você agiria, por exemplo, fazendo um esporte, praticando um esporte. O seu cérebro, obviamente, né, não muda completamente, mas tem certas coisas que você pode fazer com que ele grave, né, que vão ser bons para você antes da prova, né? Então, por exemplo, você pode, vamos supor, mascar um chiclete antes da prova, alguma coisa do gênero. Qualquer coisa assim que faça diferente, vai te fazer lembrar, assim, vai criar essa associação dentro do seu cérebro. E a segunda parte desse ritual é você pegar um caderno, pegar uma folha, pegar alguma coisa do gênero e você escrever todas as coisas que você tem um medo, né, dentro da prova, o que você ressente, o que te dá essa ansiedade, para você colocar isso para fora, né, você refletir em cima disso, você se questionar se isso faz sentido, né, isso vai deixar você mais tranquilo. É muito interessante, né, que muitas pessoas elas sabem a matéria, sabem de tudo que vai cair na prova. Se você perguntar para ela te explica melhor que o professor às vezes, mas aí chega lá na hora, ela vai mal, aí você fala, pô velho, como assim? Você me explicou tão bem, né? É bem incrível, né? O seu cérebro, quando ele tem esse estresse e ele tem essa ansiedade, ele faz com que partes da memória sejam suprimidas, né? Então você não tem um acesso total ao seu cérebro, digamos assim, não é como se você usasse os 10%, né? Já é uma falácia isso daí. Mas o seu cérebro, ele tem uma dificuldade maior de você gravar, de você recordar das coisas quando você está em ambientes muito, 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 muito estressantes, né? O estresse até em certa parte ele ajuda você a gravar, mas enfim, não é isso que você quer na hora da prova. E na segunda parte, aí é você olhar as perguntas de toda a prova. Às vezes você, não sei se já aconteceu isso com vocês, comigo já aconteceu, mas digitar uma resposta em uma pergunta, né? Como assim, né? Por exemplo, você faz a questão 1, aí ela fala quanto que é 1 mais 1. Aí na questão 2 já te dá a resposta, né? Disso é bem incrível. Às vezes uma pergunta tá no mesmo tema de outra e respondendo outra questão, né? Não é bem frequente, mas sim pode acontecer diversas vezes. Já aconteceu diversas vezes comigo, até para ver se o aluno tá prestando atenção no que tá sendo dito, né? Então é uma dica aí que talvez não dê para usar todas as vezes, mas que eu acho muito importante para você ficar atento disso, ou até mesmo você ver se as suas respostas estão coerentes. Às vezes tem a pergunta, por exemplo, 5A e B.
E às vezes você coloca uma coisa na 5A e outra coisa na 5B, né? É bem estranho assim. E já aconteceu comigo, eu falo isso porque já aconteceu comigo. E às vezes você perde ponto assim à toa, né? Não tem porquê. Se você prestasse mais atenção, se você revisasse a prova, né? Essa é uma parte muito importante. Você revisar a prova para ver se realmente está coerente, né? Esse tipo de coisa é muito importante. E agora a gente vai para o passo 3. É você criar perguntas a partir do seu material de estudo. Pô, como assim, né? Enquanto você estiver estudando, não fica estudando, não fica lendo, né? Vamos supor, tem que estudar história agora sobre a história do Brasil em 1964. Enfim, não começa a ler de qualquer forma. Começa a ler, se perguntar, se questionar sobre aquilo, criar perguntas, né? Você pode até criar flashcards, né? Que são aqueles cartãozinhos, você coloca uma pergunta na frente e coloca a resposta no verso. São ótimas formas de você treinar isso, né? Treinar a sua memória, saber se você realmente está sabendo bem. E cara, isso é muito importante que você comece a estudar de forma ativa, né? Tem a frase que eu amo, vou repetir sempre, que é: o aprendizado não é um esporte de espectadores. O aprendizado não é um esporte de espectadores. Não adianta você querer aprender lá só deitado na cama, assim, ouvindo alguma coisa, um podcast, que seja um vídeo. Cara, se você só fizer isso, você não vai aprender, eu te dou certeza absoluta. Você pode absorver aí 5% do que você poderia absorver se você realmente se dedicasse a isso, né? Tente realmente fazer de forma ativa a sua leitura, o seu estudo. Se faça perguntas a partir do material e depois responda essas perguntas sem ler antes, né? Para ver se você realmente está dominando o assunto, se você não está dominando o assunto, né? E agora a gente vai para a quarta parte, o quarto passo para que você possa tirar o 10 na sua prova. E a quarta parte aqui é para você simular o ambiente da prova, né? Às vezes a pessoa vai fazer uma pergunta, ela responde uma questão, ela deixa aí 3 minutos, aí ela responde outra questão, né? Faz coisas assim, aí para, aí vai comer, aí vai assistir uma série, vai responder o namorado, a namorada, que seja. Quando você começa a fazer isso, você está se treinando para a prova, mas você não está treinando da melhor maneira possível, né? É bem importante que você consiga simular o máximo possível o ambiente da prova, né? Você realmente sentar lá por 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4, 5 horas, que seja, né? O máximo possível, da maneira mais fiel possível, para quando você chegar lá na hora, você tá preparado para isso, né? Você tá preparado para aquilo que você treinou tanto tempo, né? Isso é uma coisa que pouca gente faz, porque às vezes, tô cansado, vou descansar um pouquinho, vou descansar um outro pouco. Enfim, na hora de você realmente treinar para a prova, você tem que ter essa disciplina, você tem que fazer o máximo possível para ser o parecido, né? E além disso, agora o que entra até um pouco em contradição, mas não é uma contradição, né? Às vezes você pode pensar, é você tentar estudar em vários lugares diferentes, né? Isso vai fazer com que a sua memória não fique presa a um lugar apenas, né? Vai fazer com que você fique com o conhecimento disponível em vários lugares. Porque o que acontece é que teve um estudo que colocaram as pessoas para estudarem em um ambiente normal e tudo mais, e colocaram outro grupo de pessoas para estudar debaixo d'água, né? E depois fizeram o teste. E as pessoas que estudaram debaixo d'água, bizarro, né? Imagina as pessoas estudando debaixo d'água. Mas essas pessoas que estudaram debaixo d'água, elas conseguiram relembrar melhor o que elas estudaram debaixo d'água também, né? Então o seu cérebro, ele associa o que você está estudando ao lugar que você está estudando. Então, se você conseguir dividir isso por diferentes lugares, né? Porque às vezes você vai lembrar de certa coisa no seu quarto, mas na prova você não vai lembrar. E você não quer isso, né? Você quer se lembrar em qualquer parte possível. Então, às vezes você sair para caminhar, sair para qualquer coisa aqui, vai te ajudar nos seus estudos também, né? Não vai associar a apenas um lugar, né? Então, agora vamos para a próxima parte. E agora aqui na sexta parte é você estudar com antecedência, né? Tem muitas pessoas, inclusive eu mesmo me incluo, porque eu já fiz muito isso, que às vezes você estudar 1 hora antes da prova, começar a estudar à noite do dia anterior antes da prova e achar que vai ficar tudo certo. E o pior é que às vezes fica tudo certo. Isso é até ruim para você. Por quê?
Porque quando você vai bem lá na prova, você acha, tá tudo certo e tal, mas a sua meta final geralmente é o Enem. E no Enem, você não vai conseguir estudar tudo uma hora antes. Você vai ter que ter aquilo na sua memória de longo termo. E a sua memória de longo termo não é construída com uma hora de estudo. Você não vai lembrar o que você estudou uma hora no início do ano. Pro Enem é muito difícil você conseguir fazer isso. Você tem que ter com uma intensidade incrível, né? Usar todas as técnicas de estudo possíveis. E talvez, se for uma matéria simples, você consiga. Mas na maioria das vezes você não vai conseguir fazer isso. Você não vai conseguir recordar da melhor maneira possível, né? Então você estudar com antecedência, respeitar isso, respeitar as pausas e rever essa matéria. Seja no dia seguinte, daí a 2, 4, 8 dias, que seja, né? Você rever essa matéria, isso vai ajudar você a ficar com a memória de longo termo e você vai chegar no seu objetivo final, seja o Enem, seja a prova de um vestibular ou alguma coisa do gênero, com a matéria mais fixada, ou até mesmo para a prova da semana seguinte, né? Vai ser melhor também, né? Então essa é uma parte muito importante que muitas vezes as pessoas não dão tanta atenção. E eu juro pra vocês que faz uma diferença incrível quando você presta atenção nisso. É realmente muito diferente. Então, por favor, tentem fazer isso, estudem aí uma semana antes, no mínimo, para a matéria, que isso vai ajudar bastante vocês. Nem que você revise aí meia hora, tudo que você demorou 5 horas para revisar da primeira vez, revisa rapidinho, que seja. E agora no 7º passo é um mindset, na real, que você precisa ter na prova, e isso serve para todo mundo, porque tem muita pessoa que entra lá na prova e fala assim, não quero estudar, não quero fazer a prova e tudo mais. Só que, cara, isso foi uma coisa que eu posso falar que eu sempre tive, que foi, eu sempre pensei assim, se eu não fizer isso bem agora, eu vou ter que fazer de novo bem uma outra vez no próximo ano. Às vezes você tomar bomba, alguma coisa do gênero, tem que estudar mais uma vez aí, mais um ano. E, cara, não faz sentido, né? Às vezes você se dedicar um pouquinho a mais, uma hora a mais, 30 minutos a mais aí de hoje, vai te salvar um ano, né, cara? É muito, 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 muito bizarro isso. Quem não pensa dessa forma? Eu sempre tento pensar nisso pra eu poder me dedicar, né? Dar uma motivaçãozinha, assim. Você pensar que os 30 minutos de estudo hoje vai fazer com que você economize um ano da sua vida, né? Isso vale muito, muito, muito pra você. E, cara, além disso, uma coisa que eu recomendo bastante é você não ter os pensamentos negativos automáticos, né? Eu chamo você não ter pena. Se você pegar essa sigla aí, você não pode ter pena. Como assim, né? Eu acho, eu sou tão ruim em matemática, eu vou ir muito mal nessa prova, alguma coisa do gênero. Cara, isso faz muito mal pra você. Porque, cara, eu já ouvi falarem uma vez isso, eu levei isso pra mim o resto da minha vida. Os seus pensamentos são o programa que roda o computador do seu supercérebro. Como assim, né? Se você começar a falar pra você, se você começar a pensar, se auto-falar, assim, digamos dessa forma, que você vai mal na prova, você vai mal na prova. Sua mente vai dar uma forma, vai dar um jeito de você ir mal na prova. Se você falar, eu vou ir bem na prova, as chances de você ir bem na prova vão ser muito maiores, né? Eu lembro, acho que foi o Henry Ford que falou, se você achar que você vai dar certo ou que você vai dar errado, nas duas formas você vai estar certo, né? Alguma coisa do gênero. E basicamente foram essas as dicas aí, as 7 dicas para você poder ir bem na prova, para você poder ir ótimo no próximo teste, para você tirar aquele famoso 10. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que algumas dessas dicas funcionem para você. E, cara, depois que você aplicar, que eu tenho certeza que você vai aplicar, porque eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença. Deixa aí nos comentários como é que foi isso, o que você mais gostou, se você tem alguma dica adicional, e deixa o joinha. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.